Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais um dia. Hoje, para quem não sabe, hoje é dia da Bíblia, glória a Deus. Vamos falar só um pouquinho da lição de número 11, que vai falar sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O textuário nos diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso salvarás, tanto a ti, mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. A verdade prática, que é importante, nos diz assim: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. As heresias, meus amados irmãos, é que tem sido muito grande na atualidade, em que muitas pessoas estão distorcendo a palavra de Deus. A igreja tem que estar atenta a isso. A introdução, só vou ler a introdução aqui para entrarmos rapidinho no primeiro tópico. A introdução diz assim: qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nesta lição responderá a essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na fé cristã. Que o Espírito Santo enriqueça cada um da graça e do conhecimento. Essa doutrina é uma coisa muito importante que a igreja tem que ter. Cada igreja tem sua doutrina e nós temos que zelar cada dia mais por ela, porque no jeito que o mundo está, nós iremos decair se não zelarmos por ela. Vamos entrar agora no primeiro tópico, meus queridos irmãos, que vai falar sobre ortodoxia versus heterodoxias. Vou ler aqui só o primeiro tópico, subtópico. Dois termos técnicos importantes. Ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios contra a doutrina bíblica. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão das heresias nas igrejas locais. Vimos por aí pelo mundo afora, pelo Brasil todo, que vemos muitas heresias, muitas heterodoxias. A igreja do Senhor Jesus tem que ser ortodoxo, ou seja, tem que ser direito, reto e certo. Não pode colocar o pé onde a palavra de Deus nos diz que não é para colocar. Temos que andar correto, do jeito que a palavra nos diz, teremos que andar. Vemos os exemplos dos judeus. Ainda hoje, os judeus não acreditam em Jesus. Por quê? Porque eles têm a doutrina deles, eles são ortodoxos. E passando para o terceiro subtópico, a falar sobre o conceito da heterodoxia. Porque heterodoxia é uma coisa horrível, porque é uma coisa contrária à palavra de Deus. Tiramos exemplo, meus amados irmãos, dos gnosticismo e dos judaizantes. Eles contradiziam o que o apóstolo Paulo falava sobre essa doutrina. Eles mudaram tudo. E nós temos que cuidar, né? Isso é heterodoxia, que significa diverso. A igreja deve estar pensando nisso. Porque muitos irmãos mudam o que a palavra de Deus diz. Só fala daquilo, não fala mais daquilo. Temos que ter cuidado com isso. Passando para o segundo tópico, a falar sobre a ameaça da corrupção doutrinária. O que é corrupção? Muitos pensam que corrupção só tem no governo. Não. Tem também em nossas igrejas de corrupção. Primeiro subtópico, a advertência do apóstolo. O apóstolo o identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas que investiam contra o rebanho de Deus, não perdoando. Vimos aqui, lá em Atos, capítulo 20, 29 e 30, que o apóstolo Paulo, que até diz aqui o comentarista, que naquela época, ainda hoje havia pessoas, mestres enganosos, que os cristãos acreditavam. Eram doutrinas diversas, eram doutrinas contrárias com a doutrina de Paulo. Isso são os lobos cruéis. Ainda hoje nós temos esses lobos cruéis no meio da igreja. Glória a Deus.
Vamos agora para terceiro subtópico: fábulas e genealogias intermináveis. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como cultos aos anjos. Vejam só, até naquela época já havia mentiras, heresias e paganismo. Veja só, o que a Igreja de Cristo sofrimento passava. Ela não só passava perseguição, mas também passava por várias coisas de mestres enganosos. Que nem o nosso Senhor Jesus disse: por se multiplicar o amor e a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Passando agora para o terceiro tópico, vamos falar sobre a igreja como guardiã da sua doutrina. Por que guardião? Bom, o tema aqui, guardião, se refere que a igreja é uma zeladora pela sua doutrina. Não deve deixar essa doutrina por nada. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Por conseguinte, dias de falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sua doutrina. Vimos muito isso no nascimento da igreja, que os pioneiros sofriam muito para o evangelho entrar aqui no Brasil. Os pioneiros sofriam muito, mas glória a Deus conseguiu. Por quê? Por causa da doutrina. Naquela época as pessoas não aceitavam doutrina. Chamavam a igreja de uma seita. Não é uma seita. A igreja do Senhor Jesus. E aqui diz também: por isso, a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar disso, de nosso papel. Nosso papel é cuidar. Zelar por essa doutrina que um dia nós aceitamos. É por essa doutrina que um dia nós vamos chegar aos altos céus. E também tem o objetivo do zelo pela essa doutrina. Por que nós devemos zelar pela essa doutrina? Aqui já disse: preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Glória a Deus. Então, para que possamos ter uma vida de santidade do Senhor, para o Senhor, a nossa fé não tem que ser fingida. Temos que ter um coração puro. Eu falo isso, mas também falo por mim. Nós devemos ter um coração puro, preservar o nosso amor, porque o cristianismo tem que ser ortodoxo. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. Falamos disso lá na lição 10, que vai falar sobre o amor. E o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, também falou sobre isso. Também falou sobre as primícias do amor. É pelo amor que nós estamos aqui hoje. A doutrina tem que ser zelada, mas também aí toda a igreja local, toda a congregação tem que amar também essa doutrina. Por isso que existe os cultos de doutrina, né? Para aprendermos mais sobre a doutrina de Cristo. E amém, meus amados irmãos. Na próxima lição, nós falaremos, vai ser a lição 12, para a glória de Deus. Nós já estamos terminando esse trimestre. Nós iremos falar sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E a lição 13, que vai ser no dia 26 desse mês, vai falar sobre a gloriosa esperança do apóstolo. Amém. Que Deus continue abençoando a todos. E até o próximo, se nosso Senhor Jesus nos permitir. Coragem, ó peregrino, ó Israel, deves lutar sem cessar e caminhar sem parar pra terra de leite e mel. Quando chegar, deve sempre te lembrar tudo que tens pra ganhar.
lutar. São bênçãos que vêm de Deus. Obrigado, meu caro ouvinte. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e que o nosso Senhor Jesus lhe abençoe.